O presidente nacional da OAB participou da primeira de 3 audiências públicas que serão realizadas pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para discutir a redução da maioridade penal. Na ocasião, Marcos Vinícius Furtado defendeu que a redução da maioridade penal para 16 anos é inconstitucional e não irá ajudar a reduzir os índices de criminalidade no país. A audiência pública realizada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado ouviu a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público sobre a redução da maioridade penal. Os dois se posicionaram contra as propostas que tramitam na casa, que permitem prender menores de 18 anos que cometerem crimes. É inconstitucional reduzir a maioridade penal, porque a Constituição Federal de 88 já prevê como 18 anos a idade mínima para alguém ser tratado como adulto e ser punido como adulto. Essa é a definição da Constituição Federal, que não pode ser alterada. Para o presidente da Ordem, o Estado brasileiro não tem cumprido adequadamente com a função de ressocializar e recuperar aqueles que cometem delitos. A saída seria, segundo ele, garantir o cumprimento de efetivas políticas públicas destinadas à proteção da infância e adolescência. A saída não é a redução da maioridade penal, mas a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, com políticas públicas que tratem dos adolescentes e com um período de internação que não estimule a reiteração ou a reincidência de atos infracionais. Na mesma linha, a Procuradora Federal do Ministério Público defende outras medidas que tornam mais severa a responsabilidade dos menores que cometem infrações. É possível adotar outras medidas que tornam mais severa a responsabilidade dos menores que cometem infrações. É possível, por exemplo, aumentar o tempo de internação, é possível determinar que o menor tenha que ser obrigatoriamente educado, frequentar escolas, fazer um exame supletivo, é possível aumentar o rigor com que ele é tratado nas casas de atendimento aos menores no país. O que não é possível é que nós permaneçamos num sistema que ainda a punição não seja certa, os adultos que corrompem os menores estejam sujeitos a penas que não desestimulem esses adultos a corromperem os menores. Isso é preciso também alterar para aumentar a severidade desse tratamento e de modo que é um sistema que ainda é falho, que precisa ser aprimorado. Outra preocupação da OAB quanto à redução da maioridade penal diz respeito aos efeitos colaterais graves que essa mudança pode gerar, caso venha a ser concretizada. Muitos efeitos colaterais surgirão com a redução da maioridade penal para 16 anos, como, por exemplo, o próprio tratamento da exploração sexual dos menores, que deixará de ser as filhas e as adolescentes do Brasil protegidas quando tiver menos de 18 anos, porque passará a ser tratado como adulto todas as pessoas com mais de 16 anos no nosso país. O relator das propostas de redução da maioridade penal, senador Ricardo Ferraço, destacou a importância de se debater o tema e afirmou que espera oferecer um parecer que ajude a combater a impunidade. O tema é extremamente complexo, polêmico, mas nós precisamos fazer o enfrentamento desse tema, porque na prática a população brasileira está assustada com a impunidade que nós estamos vendo graçar nessa faixa de idade entre 16 e 18 anos. São crimes absolutamente bárbaros. É a primeira audiência pública de 3 que vamos fazer e eu espero, ao fim, na condição de relator, oferecer à comissão um parecer que possa evoluir, que possa aperfeiçoar e que, fundamentalmente, possa combater a impunidade que nós estamos vendo graçar nessa faixa etária. Presente na audiência, o autor de uma das propostas, senador Aloysio Nunes, justificou sua posição quanto às penas aos menores de 18 anos. Eu considero que, hoje em dia, você tem crimes violentos cometidos por menores de 18 anos, entre 16 e 18 anos, para os quais os remédios, as punições que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente já não são suficientes, não tem a capacidade de intimidá-los. Não é? Por outro lado, eu prevejo a hipótese de que adolescentes nessa faixa de idade possam ter já a capacidade de entender o que estão fazendo, não é? E de agir segundo esse entendimento. Nesses casos, sendo o adolescente alguém que
visivelmente é perigoso para a sociedade, por ter sido já várias vezes ter praticado crimes violentos, né? Crimes que na linha do que a lei penal brasileira qualifica como crimes hediondos. Nesses casos, o juiz poderá aplicar a lei penal desconsiderando a sua minoridade a partir de 16 anos. 3 propostas de emenda à Constituição que tratam da redução da maioridade penal tramitam no Senado e estão prestes a serem votadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Outras 2 audiências vão debater a constitucionalidade das PECs. O objetivo é auxiliar no entendimento dos parlamentares que em breve devem votar essa matéria. Esse é o primeiro de uma série de 3 painéis e nós vamos tratar de constitucionalidade, eficiência ou eficácia da medida. Vamos tratar de questões biopsíquicas sociais, quer dizer, vamos tratar da maturidade do jovem de 16 anos sob o aspecto médico e psíquico. E este painel trouxemos a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público Federal. O assunto versou mais sobre a questão da constitucionalidade, que é um tema que inclusive o Ministério Público já também se manifestava, e o Ministério da Justiça, através do ministro Cardoso, também falou a respeito, e nós conseguimos dar alguns avanços. O relator está com 3 PECs e alguns projetos correlatos. Entendemos que a partir da última reunião, do último painel, o relator vai ter condições para encaminhar um parecer que versará sobre a matéria como um todo, né? O país estará ou não, né? Vamos debater na comissão e depois em plenário com condições de reduzir a maioridade penal.